Meu nome é Munir Abduch, tenho 35 anos. Vamos falar um pouco sobre transplante capilar e queda de cabelo. Desde os 18 anos eu venho sofrendo com queda capilar, o cabelo ficando mais fino, enfim. Como boa parte dos homens, e decidi então procurar tratamentos capilares há muito tempo e sempre foi um custo elevado. Porém, com os anos, a técnica foi se difundindo, passando de pessoas a pessoas, e isso desde então foi auxiliando a quem queria realizar o tratamento. Decidi eu fazer o transplante há 5 meses, que vão ser completados agora no próximo dia 16. E estou trazendo aqui um pouquinho do resultado que eu obtive para vocês desde então, tá? Vamos falar sobre etapas. Primeiro, o que eu acho que todos devem fazer. Procurei mais de uma clínica para realizar o procedimento. Fui em vários lugares, realizei vários orçamentos. E o que é padrão que eu observo em todas as clínicas, tá? Nenhum deles vão passar o pacote fechado no ano para vocês. Eles vão realizar o orçamento do procedimento, vai vir um dermatologista ver o grau, o nível de sua calvície, o que pode alterar valor também do procedimento, dependendo do grau que você tem, grau 2, grau 3, 4, 5, 6, 7, que seria um grau extremo, onde você não tem cabelo nem na parte de trás da cabeça. E após os procedimentos foi visto que eu tinha uma calvície já no grau 5, um grau bastante elevado. Fiz tratamento durante muitos anos com minoxidil tópico, qual eu usava rotineiramente, mas tendo em vista que não fazia todo o efeito desejado no cabelo. Sendo hoje temos medicamentos muito difundidos e estudados como a finasterida, medicamentos inovadores e mais potentes como a dudasterida, além de minoxidil. Então eu decidi, após todo esse tempo, fazer o transplante capilar. Ponto. Realizei o meu procedimento no dia 16 de março, certo? E vamos lá, alguns pontos. Primeiro, as pessoas que realizam transplante esperam resultados imediatos e todos vocês têm que ter muita paciência ao realizar o transplante capilar, porque o resultado é lento, é gradual, é demorado, então você precisa ter muita paciência para ver resultado, certo? À primeira vista, assim que você realiza o transplante, eu vou deixar algumas fotos e vídeos aqui para vocês da minha evolução. Você tem uma visão de como ficará, porque formam-se a primeira casquinha onde foi colocado e você vai ver gradualmente. Então o que acontece nos primeiros dias? Você vai ter uma espuma que isso todas as clínicas dão, tá? Uma espuminha, um óleo para hidratar as casquinhas, certo? E os primeiros 15 dias são lavagens com muito cuidado, com a água pingando inclusive pela mão, pelos próprios dedos. Você não pode tacar uma água forte e violenta na área transplantada, e você vai notar uma vermelhidão nas áreas onde foram colhidos o cabelo, onde foi tirado o cabelo para ser transplantado. E esses primeiros 15 dias são imprescindíveis e você tem que, com muito cuidado, lavar a cabeça com essa espuma, com essa água corrente, bem devagarzinho, bem levemente, para não prejudicar e não arrancar os fios colocados. E após esses 15 dias, aí sim você começa a usar o shampoo e começa a entrar os medicamentos, caso você nunca tenha usado os medicamentos. Então, anti-inflamatório, antibiótico nesses primeiros dias, porque você vai estar com os poros abertos, você vai estar com cabelo novo, transplantado. E após esses 15 dias, caso você não tenha usado o remédio, aí sim, vai
eu no meu caso, tá? Comecei a usar Androtase, minoxidil, bem como vitaminas. E essas vitaminas seguiram por 90 dias, tá? Eu vou explicar por quê. O ideal seria 180 dias, 6 meses, mas no meu caso foram só 90 dias. Essas vitaminas dão algumas vitaminas normais, tá? Biotina, como se você estivesse usando o Neosil, que é Neosil Attack, que é tô falando o nome do medicamento, mas são vitaminas, é um composto de vitaminas, minerais para fortalecer o cabelo, só que formulado. Só que essas vitaminas são potentes e causam um pouco de desconforto estomacal. Então, nesse período eu usei um medicamento para o estômago, certo? E vim gradualmente melhorando. Eu e minha esposa estamos tentando engravidar, então eu não pude usar nem finasterida e dudasterida, que são medicamentos que podem alterar a contagem e qualidade de esperma, de espermatozoides, e com isso eu passei a utilizar um composto chamado Androtase, minoxidil, os dois em comprimidos, mais um composto chamado clacosterona, que é totalmente inovador para queda, para calvície, para queda capilar. Por 3 meses eu utilizei a clacosterona. Hoje já estou usando um medicamento tópico com a base de dudasterida, finasterida e minoxidil, além de outros compostos. Então, o primeiro mês foi basicamente isso: queda das casquinhas. Aos 60 dias teve uma queda total, o famoso shade, né? Nós ficamos com praticamente tudo que foi transportado cai e literalmente fica liso o cabelo. E a minha área transplantada literalmente foi essa parte da frente aqui, certo? Eu não tinha nada de cabelo nessas áreas, bem como o recesso lateral aqui, dá pra ver ainda que foi refeito. E a partir do 3º mês começam a aparecer os fios, os novos fios. Porém, é preciso muita paciência. Então, eu vou deixar aqui a evolução de mês a mês para vocês. Mas os fios novos começam a aparecer no 3º mês. Muito pouco fio. Para quem tem esse incômodo de queda e tudo mais, nesses 60 dias fica totalmente liso e nós nos preocupamos muito. Mas depois passa, tá? Depois começam a aparecer os fios. E aí é dia a dia, é tratamento, certo? A cada 30 dias eu fazia o tratamento com MMP a partir do 2º mês. Então, 2º, 3º, 4º, 5º mês, MMP todo mês, que é um tratamento com agulhas, o qual vão ser introduzidos diretamente no couro cabeludo medicamentos como dudasterida, finasterida, minoxidil, o que potencializa o crescimento e a manutenção da queda de cabelo. Porque o que acontece? Nessa parte transplantada onde foi colocado, tudo bem, você não vai perder mais cabelo. Você tem que cuidar para ele crescer saudavelmente e acelerar um pouquinho o nascimento dos novos fios. E na área na qual não foi transplantada, você ainda corre o risco de perder o cabelo. Então, se você não cuidar, o que adianta? Vai ficar uma faixa de cabelo que você colocou aqui, que você transplantou, e aqui atrás totalmente liso? Não adianta. Você tem que tratar a sua calvície. Não adianta você realizar o transplante e pronto. Agora, por toda a vida, eu estou lindo, maravilhoso, está tudo resolvido. Não. É um tratamento contínuo, gradual, o qual você vai gastar sim um bom dinheiro para manter. Mas se você juntar hábitos saudáveis como alimentação, treino, cuidar do cabelo, você vai ver resultados mais rapidamente, certo? Então, o primeiro mês passamos por isso, evitar um pouquinho a água do mar, exposição ao sol que não pode. E com o tempo, com 15 dias você já pode ir. Com 30 dias eu tive uma viagem, eu fui para Natal, no Nordeste, e após os 30 dias eu pude mergulhar no mar, eu fiz até um
mergulho com a minha esposa e tudo mais. Mas totalmente no shade, totalmente sem cabelos na área transplantada. Então é isso, com o MMP, mês a mês, e a administração dos medicamentos, após 90 dias parei de tomar as vitaminas e já vi o crescimento do cabelo muito mais forte. No quarto mês ele deu uma preenchidinha, apareceram bastante fios. Eu tenho outro problema, que eu tenho cabelo muito fino. Para quem não sabe, eu sou filho de japonês, nós temos o cabelo mais afinado do que o normal. E eu tive que tirar das áreas normais mesmo, porque pode ser tirado tanto da barba quanto do peito. Mas no meu caso, a minha barba era muito mais grossa que o meu fio de cabelo. Então eu tirei da própria cabeça. Então o que acontece? O meu cabelo ainda, por ser muito fino, os fios são muito finos, ainda aparece aqui, ó, um pouquinho de falha, tá vendo? Nessa região e nessa região. O qual vai ser preenchida conforme os meses. A gente tem aí até 1 ano para o preenchimento total da área, desde que você cuide perfeitamente, certo? Vamos considerar que com 2 meses ainda você não pode passar a máquina, o que dá muita vontade de passar a máquina na área doadora, tá? Nessa área toda. Aqui você pode tratar normal, onde eu não transplantei, e a área transplantada você não pode passar a máquina. A gente tem vontade, eu até comprei uma tesoura profissional de cabeleireiro para cortar um pouquinho os fios aqui, porque chegou a ficar bem grande e a gente corta, não tem jeito. Eu acabei que coisas que nunca fiz na vida, como eu mesmo cortar o meu próprio cabelo, raspei toda a área lateral e da parte de trás e aqui em cima. E aqui na frente tive que cortar com a tesoura, então tá ainda bem gradual o crescimento. Vou cortar a primeira vez essa semana, depois eu trago o resultado para vocês, porque eu tenho uma festa para ir. E vou trazer aqui um mês a mês para vocês da evolução do meu transplante capilar, certo? Então esse é um primeiro contato da gente. Tô trazendo aqui tudo que foi feito do meu transplante. E nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês vídeos e fotos da evolução gradual, dia a dia, do meu transplante capilar. Então, se você tem calvície, vale a pena fazer o transplante, na minha opinião. Tive uma evolução no qual nunca tive na minha vida. Vocês podem ver vídeos antigos meus aí, que eu tenho a calvície bastante extrema. E agora resolvi cuidar. Uma hora a gente tem que prestar atenção em tudo que nos deixa, vamos dizer, um pouquinho envergonhados, com a autoestima baixa. Então já notei uma diferença. A partir do momento também, nunca tinha raspado o cabelo na vida. Primeira vez que raspei, que foi no dia do transplante, totalmente a cabeça, eu me senti totalmente aliviado. Eu vi que não fazia sentido nenhum a minha preocupação, porque eu fico bem careca, tá? Vamos ser honestos aqui, fiquei bem careca, me senti bem com esse cabelo baixo, do qual nunca usei na vida. Tinha aqueles traumas de usar cabelo sempre jogado para frente para cobrir as falhas, que a minha falha, você vê, é bem até aqui as minhas entradas. Então, algo que me incomodava bastante. Sempre usei cabelo longo para cobrir essas falhas. E agora tô tendo esse feedback gradual, com muita paciência, tá? É um procedimento que realmente não é barato, pode ser o preço que você veja. E o principal, procure boas clínicas. Eu fiz o transplante em uma clínica onde eu já tinha tido feedback de outros colegas meus que já tinham feito há algum tempo, um há 1 ano, outro há alguns meses, e vi resultado neles. Não vai em qualquer lugar, tem muita gente séria, mas também, como em tudo, vamos dizer malandro, mas sempre tem algumas pessoas que são inexperientes na área, que vão estar oferecendo aí procedimentos mais baratos, procedimentos duvidosos, vamos dizer. Então tem bastante gente que viaja para a Turquia para fazer, e outros que vão em marcas conhecidas, mas o que eu digo sempre é: procure alguma referência. Um colega que fez, um conhecido, eu não diria nem figuras públicas, tá? Mas eu ia bem por aí, eu procuraria um conhecido, um colega que já realizou o procedimento, tire suas dúvidas com ele,
porque não é somente o valor do procedimento, depois você vai ter que tomar remédio, você vai ter que usar shampoos. Tem pessoas que usam shampoo, homens principalmente, que usam shampoos para anti-caspa. Não, gente, vocês vão ter que usar shampoos específicos, então você vai ter que gastar com remédio, com shampoo, com água micelar. No começo, água micelar não, com alguns dermatológicos, cosméticos dermatológicos, para cuidar dessa região aí. Então pesquise bastante, converse com conhecidos que já realizaram, e se você tiver esse incômodo em relação à calvície, busque tratamento, porque tem tratamento a todos, certo? Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, deixe seu joinha e comente. Forte abraço, Munir por aqui.